Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao culto de louvor ao nosso Deus. Neste momento, nós vamos pedir à nossa irmã Eliane que faça a leitura da palavra de Deus em Romanos 11, 33 ao 36. Boa noite, irmãos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser reconstituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém. Amém. Neste momento vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós neste momento queremos te agradecer por esses momentos que estamos passando em casa, ó Pai. Possamos estar lendo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, ó Pai. E nós te pedimos a bênção a todos os irmãos, ó Pai. Amém, Senhor. Nós te invocamos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco neste culto, que possamos estar ouvindo a Tua Palavra, que possamos estar cada vez mais gravando em nossos corações e praticando, ó Pai. Que o Senhor esteja nesse momento, ó Pai. Aqui nós queremos te prestar este culto em louvor ao Senhor. Que o Senhor esteja conosco a cada momento e abençoe a Tua igreja e a este país e ao mundo, ó Pai. Esta oração nós te fazemos suplicando em nome do Senhor Jesus. Amém. E neste momento nós queremos convidar também aos irmãos a participar do culto do momento de louvor. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, amada igreja, com alegria nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Convido você e sua família que juntos possam levantar a sua voz e cantar ao Senhor com alegria, saudando o nome do Senhor Jesus. Santo Espírito. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, o Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor.
eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. E tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Aleluia! Como é maravilhoso poder louvar o nosso Deus, cantar o teu nome, glorificar o Senhor de todo o nosso coração. Por isso que nós queremos continuar adorando o Senhor e dizendo: eu te quero, meu Deus, eu te quero mais do que muitas coisas desse mundo. Eu te quero, Senhor, eu te quero mais e mais. Cante esse louvor conosco. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. E te desejo mais do que mil bênçãos, meu Senhor. É agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti, Senhor. E tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim,
meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor, e te desejo mais do que mil bênçãos. Meu desejo é agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. meu anseio, És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Boa noite, graça e paz. Que bom podermos estar mais uma vez juntos. E eu quero ler nessa noite um texto muito especial que está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, a partir do verso 10, nos diz assim esse texto. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dá força a todos. Agora, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Eu estou lendo um livro muito especial que vale a pena você ler também. O título é Como Ser Rico, do pastor Andy Stanley. E ele fala nesse livro sobre a generosidade, que é um caminho que nos conduz à riqueza, não a riqueza como o mundo propõe, mas a riqueza de poder viver a nossa vida estendendo a mão, sendo generoso, abençoando pessoas e partilhando daquilo que Deus tem nos dado, um pouco do que Deus tem nos dado. E ele diz no seu livro da seguinte maneira: não importa o que nós temos, o que importa na verdade é o que nós fazemos com aquilo que nós temos. Este texto é um desafio para cada um de nós de pensarmos inicialmente que todas as coisas pertencem a Deus. E Deus, na sua
bondade, na sua generosidade, tem nos abençoado e tem nos ajudado em muitas coisas. Nada tem nos faltado. O convite para nós também, acerca dessa palavra, não somente entendermos que Deus, a Ele pertence todas as coisas, mas também que Ele nos convida a termos um coração generoso, estendermos as mãos e, por que não, podermos abrirmos o nosso coração em tempos que nós estamos vivendo para sermos generosos com aqueles que estão ao nosso redor e também para também contribuirmos com a obra do Senhor por todo o universo, em toda a terra. Aqui embaixo você verá os dados da nossa igreja, da conta da nossa igreja, e você pode ficar à vontade para contribuir ou não, se assim Deus tocar no seu coração, de uma forma generosa, pensando exatamente nesse texto, num Deus que nos convida a darmos aquilo que recebemos dele ao nosso próximo, a sua obra, para que ela prospere na terra. Que Deus te abençoe muitíssimo e que o Senhor te conceda cada vez mais bênçãos e bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome e teu reino buscamos, e tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, e tua vontade seja na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer, e deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. É o reino teu, o poder e tua
glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Todos os dias nós somos tentados a querer realizar o trabalho de Deus. Nós queremos muitas vezes assumir o lugar de Deus em meio à nossa vida, caminhadas, adversidades, e em outras palavras queremos tomar as atitudes, passando na frente de Deus, precipitando nos nossos atos, nas nossas decisões. E isso não somente somos tentados, mas o que é pior é que muitas vezes nós cedemos a essa tentação e então agimos precipitadamente e assinamos como se Deus estivesse realizando a obra, o trabalho, mas na verdade nós nos precipitamos e realizamos por Ele e muitas vezes em nome dEle. Eu quero nessa noite compartilhar com você uma palavra do Salmo 127 que nos ensina a acalmar o nosso coração, que nos ensina a aquietar o nosso coração, deixar Deus trabalhar e, mais do que isso, nos ensina a dependermos de Deus. Eu quero ler com você o Salmo 127 e, de alguma maneira, pensarmos a não mais cedermos, a refletirmos, não mais cedermos a essa tentação e muitas vezes assumirmos ou tentarmos fazer o trabalho de Deus na jornada, durante a caminhada da nossa vida. Vamos ler o Salmo 127, os versos de 1 a 5, mais um salmo de romagens. Nós estamos caminhando com esses salmos, tem sido muito bom. Abra comigo a sua Bíblia, nós vamos ler. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, como é bom poder mais uma vez expor a Tua palavra, estarmos diante dela para recebermos do Senhor auxílio em meio à jornada de como procedermos e de como vivermos a nossa vida aqui na terra. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração e que use o Teu servo, use a minha vida para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Assim eu oro. Amém e amém. O Salmo 127 é um salmo que retrata Deus trabalhando, e o nosso principal papel em meio ao trabalho de Deus é depender dele, confiar no seu trabalho
no Deus que está agindo. A proposta do Salmo 127 ao nosso coração é nos trazer essa verdade. Esse salmo, certamente você vai ver aí no início dele, aí, diferente do salmo de domingo passado, ele é atribuído a sua autoria a Salomão, né? 99,9%, a maioria dos estudiosos atribui esse salmo a Salomão. E uma das coisas interessantes, em meio a muitas evidências, uma delas é interessante que aparece no verso 2, quando no final do verso o texto diz: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Esse termo, amado, no hebraico, que quer dizer gedidias, esse termo significa amado e que faz referência ao antigo nome de Salomão, Gedidias. E é interessante perceber isso e notar que, além de termos que aparecem nesse salmo que evidenciam a escrita atribuindo a Salomão, esse é um termo, o termo amado, Deus dá aos seus amados enquanto dorme, é uma evidência muito pesada, muito importante, que os estudiosos consideram então, e boa parte, a maioria deles, atribui esse salmo a Salomão. E esse salmo, ele também está dentro de um contexto onde o povo de Israel está voltando do cativeiro da Babilônia, depois de estarem exilados ali. É um salmo que está dentro desse contexto, e agora eles então, depois de 70 anos exilados, em cativos ali na Babilônia, o povo de Israel retorna com a tarefa de reconstruir o templo. Neemias vai falar bastante sobre essa reconstrução, ele que foi usado por Deus, Deus o chamou para reconstruir o templo. Mas antes de mais nada, antes desse salmo estar dentro desse contexto e cantado pelo povo judeu, ele foi escrito por Samuel, certamente também a partir de um contexto de construção, quando Salomão constrói o templo, o primeiro templo, edifica o templo. Por isso os termos aqui, edificar, trabalhar, são termos que aparecem, que revelam, que demonstram atividade em trabalho, exercendo essa função de construção. E Salomão então escreve a partir dessas perspectivas. E há um detalhe muito importante, além do povo de Israel, que futuramente passa a cantar esse salmo com a tarefa difícil da reconstrução do segundo templo. Salomão, aqui há um detalhe importante, por saber que Salomão era um homem riquíssimo, tinha muitos bens, tinha muito dinheiro, tinha muita riqueza, e ele escreveu um salmo desse, onde revela que a melhor coisa em meio às dificuldades, aos desafios da vida, em meio a tantas coisas, a melhor coisa é depender de Deus. Por isso causa para alguns estudiosos estranheza, é como um paradoxo ouvir essas palavras e pensar que vieram de Salomão, um homem rico, que agora propõe depender de Deus, mesmo tendo riquezas, tendo bens. E ele vai dizer isso muitas vezes ali no seu livro, que está à frente após o livro dos Salmos, Eclesiastes, um livro que Salomão escreve. Ele vai falar muito sobre isso, acerca dessas coisas visíveis, a riqueza, os bens, que ele vai chamar de vaidade. Tudo isso é vaidade. Então ele se debruça como alguém que depende de Deus, que confia em Deus, na ação de Deus, ok? Esse salmo também não é uma proposta de pensarmos que Deus está trabalhando e nós não precisamos mais trabalhar, que Deus está fazendo e nós podemos ficar então em condição passiva. Obviamente esse salmo não propõe isso, e antes de nós expormos as aplicações, eu queria pensar naquilo que esse salmo
não está tratando. Vale lembrar que entre os salmos de romagem e também o saltério todo, esse é um dos salmos que mais é mal entendido, mal interpretado pelos seus leitores. O Salmo 127. Eu quero pensar em algumas coisas aqui, pelo menos, das quais esse salmo não está tratando e que, muito embora muitas pessoas pensam que ele está falando acerca dessas coisas que eu vou mencionar. A primeira coisa que esse salmo não está tratando é de sermos irresponsáveis diante do trabalho, com o argumento de que Deus está cuidando de tudo e nos dará tudo de mãos beijadas. Não, de forma alguma. Nós não podemos olhar para esse salmo a partir dessa perspectiva. Deus é, sem dúvida alguma, um Deus que trabalha, um Deus que atua, um Deus que está fazendo e que não para, um Deus que desde o início de todas as coisas está em movimento. É interessante alguns dizerem que Gênesis capítulo 1 é um relatório de trabalho. Alguns chamam Gênesis capítulo 1 como um relatório de trabalho de Deus, ou seja, Deus em trabalho, em movimento. Então esse salmo de forma alguma é isso. Também não é e não pode ser tratado dessa forma, interpretado dessa forma, de sermos completamente ativos ou completamente passivos, esses dois extremos, ou seja, de trabalharmos demais, de fazermos as coisas ou tentar fazer as coisas acontecer na força do nosso braço, e também o outro lado da moeda, que é ficarmos na condição passiva e deixarmos Deus trabalhar, como nós já falamos agora há pouco. Também não está tratando de sermos descuidados no que diz respeito a tudo aquilo que envolve a nossa segurança e a segurança da nossa família. O Salmo não propõe que nós deixemos as nossas casas abertas, que tiremos os cadeados. Ele não propõe que nós descuidemos da segurança da nossa família e de tudo aquilo que faz sentido à segurança que nós hoje temos, seguros e aí por diante. Não propõe isso. E também o Salmo não está falando, por último, de sermos irresponsáveis no que diz respeito às responsabilidades paternas ou maternas, transferindo tudo aos nossos filhos e até mesmo a Deus. O Salmo não está tratando sobre isso, mas nos chama a uma responsabilidade paterna, materna, como pais. Esse Salmo vale dizer também que não é o Salmo que fala da família, embora trate no final alguns aspectos que envolvem a família. O Salmo da família é o Salmo 128, que nós veremos no próximo domingo. Diante disso, a pergunta não é outra senão, afinal, do que este salmo então está tratando, do que ele está falando, ou qual é a mensagem que esse salmo quer nos comunicar. Antes de dizer isso, é importante lembrar também que este salmo traz duas claras doutrinas bíblicas para nós. Isso é muito bom. Toda a Bíblia permeia doutrinas bíblicas que nós, de alguma maneira, os estudiosos traduziram isso a partir da teologia fundamentada, sustentada por uma teologia bíblica. Nós, cristãos reformados, nós nos sustentamos, ou sustentamos a nossa fé também, a partir dessas duas doutrinas importantíssimas, doutrinas bíblicas, que é a soberania de Deus e a providência de Deus. Esse salmo fala da soberania de Deus e da providência de Deus. A partir daí, então, eu quero pensar para essa noite sobre o seguinte tema: caminhando na dependência de Deus. Estamos, mais uma vez, vale a pena mencionar novamente que estamos em meio a uma caminhada. Os salmos de romagens, eles ilustram muito bem a nossa caminhada atual, dos nossos dias. Eles falam de dificuldades, de dias difíceis, eles são canções que refletem de uma maneira muito literal, muito detalhista, aquilo que nós,
hoje enfrentamos na nossa vida. Domingo passado nós falamos que há lugar na jornada para alegria, e hoje então nós vamos ver que também em meio à jornada nós somos desafiados a não confiar na força do nosso braço, não confiar em nós mesmos, mas dependermos de Deus. E o primeiro princípio que eu quero destacar, a primeira maneira que nós podemos caminhar dependendo de Deus em meio à jornada, na nossa jornada, é reconhecer que toda provisão vem de Deus. Amém? Olha só o que diz os versos 1 e 2. Vou ler novamente. Se o Senhor não edificar a casa, aparece o verbo edificar, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Esses dois primeiros versos falam das realidades que nós, homens, temos como preocupação no que diz respeito ao cuidado da família, ao sustento da família, como homens, de provermos as necessidades das nossas famílias. E basicamente elas são três, que envolve a questão de saúde emocional, de alicerces nos quais nós queremos sustentar e manter a nossa família, ou seja, o bem-estar da nossa família, no que diz respeito à relação, aos relacionamentos internos. Também fala da nossa preocupação na questão da segurança da nossa família, da proteção da nossa família. Todo pai de família pensa sobre isso e tem essa preocupação de então proteger a sua família. E também fala da questão da provisão, do alimento, do sustento, que é uma preocupação que nós temos. E diga-se de passagem, muito mais nesses dias em que estamos vivendo, de termos o pão de cada dia, o sustento de cada dia. Esses dois primeiros versos nos remetem a isso, reconhecer que toda provisão vem de Deus. O povo judeu está aqui retornando do cativeiro, de estarem após 70 anos exilados, e agora então com a tarefa difícil, cercados por inimigos que sitiaram a sua terra, com a tarefa de reconstruir o templo. E o desafio diante disso é então olhar não para a força do seu braço, mas não deixarem de trabalhar, não deixarem de dedicar os seus esforços, mas sobretudo entenderem, terem a consciência de que muito mais faz sentido quando nós sustentamos ou apoiamos tudo isso nas mãos de Deus, confiados de que toda a provisão vem dele. É dessa maneira que o povo de Israel então sai e pretende executar essa tarefa da reconstrução desse templo. Isso é essencialmente importante nós pensarmos para os nossos dias, pensarmos para a nossa vida, reconhecermos que toda a provisão vem de Deus, é do Senhor que vem toda a provisão. E por isso aparece inúmeras vezes nesses dois versos que, ao contrário disso, corrermos, remarmos e não chegarmos no destino. Ao contrário disso, entender à luz do que o próprio Salomão propõe, é entender que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho é em vão, se não crermos que toda provisão vem do Senhor. Não vale, não tem sentido toda a riqueza do mundo, não tem sentido todos os bens do mundo, se não tivermos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre tudo que nós estamos fazendo. Aqui em específico, nesse texto, trata-se da questão da reconstrução do templo
em Jerusalém. Mas, sobretudo, nós podemos sim pensar na abrangência de tudo isso e pensarmos que Deus, o Deus Todo-Poderoso, provê as nossas necessidades. Eu quero mais uma vez, se você me permitir, contar que várias vezes eu, na verdade, perdi a conta. Eu faço parte, como muitos de vocês sabem, de uma grande família. Eu sou o 12º filho de uma família enorme. Meu pai e minha mãe são pessoas especiais, que vocês conhecem bem a minha mãe, mas eu perdi a conta de vezes que eu vi a minha mãe confiando nesse Deus que sustenta, nesse Deus que provê todas as nossas necessidades, no Deus que cuida do seu povo e cuida dos seus, o Deus que não deixa faltar em momento algum, o Deus que, por mais que nós tenhamos os nossos meios, recursos, e como nós vimos já nessa noite, que tudo vem dele, nós precisamos ainda assim confiarmos que ele é o Deus que provê todas as coisas. Isso é maravilhoso. É extremamente importante pensarmos e me faz lembrar do texto que eu gosto demais, Isaías 64, verso 4, que nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A proposta para os 2 primeiros versos e para o Salmo todo, para cada um de nós, é não precipitarmos em tomarmos atitudes que passam na frente de Deus, que atropelam o Deus que está trabalhando, mas sobretudo crermos que Ele está trabalhando e o nosso trabalho, o meu e o seu trabalho, é descansarmos num Deus que está trabalhando. Isso não significa cruzarmos os braços, isso não significa, em hipótese alguma, agirmos passivamente, deixarmos apenas que Deus trabalhe e nós então não precisamos trabalhar. Não, isso significa sim que nós precisamos fazer a nossa parte, trabalharmos, acordarmos logo cedo pela manhã, fazermos a nossa parte no que diz respeito à sentença que está sobre nós desde a queda, onde o homem então foi destinado por Deus. A sentença sobre o homem, sobre a humanidade, foi que o homem, pelo suor do seu rosto, tivesse que trabalhar, teria que trabalhar. Nós também não podemos nos esquecer dessa verdade. Portanto, isso não significa vivermos a nossa vida passivamente, mas sobretudo significa sim trabalharmos, nos dedicarmos, significa sim confiarmos no Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu quero te desafiar nessa noite a crer que esse Deus está trabalhando por mim e por você sobre todas as coisas. Amém? A segunda coisa que nós precisamos reconhecer em meio a uma caminhada de dependência de Deus é reconhecer que Deus é quem faz aquilo que nós não podemos fazer. Olha só os 3 últimos versos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aqui é interessante lembrar que, culturalmente falando, o pai de família, quando precisasse enfrentar os seus inimigos, estar diante de um desafio, ele sempre levava os seus filhos juntos. Isso trazia uma ideia de que os filhos estavam ali para proteger o pai, para estar junto com o pai em meio aos desafios que ele tinha que enfrentar.
E eu, mais uma vez, faço menção do tamanho da minha família, 12 irmãos, e nós somos unidos, no sentido de que protegemos uns aos outros, amamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros. Isso é muito bom, ter uma família grande. Há muitas famílias em nossa igreja, sim. Mas a grande verdade é que esses últimos versos propõem para cada um de nós, quer dizer para cada um de nós, que Deus é um Deus que faz muito mais do que nós podemos fazer. E somente Ele faz. A ideia aqui, por falar de filhos, traz e quer nos fazer entender que esse milagre da procriação somente Deus pode realizar. E esse é um milagre que evidencia na prática a verdade que nós vimos anteriormente, reconhecer que toda a provisão vem de Deus. E os últimos versos querem nos mostrar exatamente isso na prática. Olhem só, isso, dar filhos a vocês terem filhos, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Somente Deus pode fazer isso. E viver uma vida na caminhada de dependência de Deus é reconhecer que Deus é quem faz aquilo que nós não podemos fazer, como, por exemplo, nos dar filhos, nos abençoar com os nossos filhos, nos dar muitos filhos. É somente Deus que pode realizar um milagre como esse, da procriação de filhos. E por isso nós precisamos pensar exatamente acerca disso, num Deus que faz milagres, um Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. Viver numa caminhada ou na caminhada da dependência de Deus significa entender que Deus é o Deus que realiza milagres, cujo alvo somos nós, eu e você. Nós não somos agentes de ação nessa obra, nesse mistério profundo que somente cabe a Deus. Não cabe a nós, como é pregado nos nossos dias, determinar, exigir, profetizar, dizer tantas coisas, dizer que a nossa palavra tem poder, sendo que Deus é o único poderoso no céu e na terra, é o Deus soberano, é o Deus que provê as nossas necessidades e todas elas, inclusive, sobretudo, a procriação de filhos. Isso só pode vir de Deus, esse dom pertence a Deus, esse dom é de Deus. E por isso nós descansamos nessa abrangência do cuidado de Deus, nessa abrangência do poder de Deus. E por isso nós descansamos num Deus que, como nós lemos anteriormente, no tempo de generosidade, durante esse culto, nós vimos que tudo pertence a Deus, tudo está nas mãos dele. O presbítero Bila abriu o culto, juntamente com sua esposa, lendo Romanos capítulo 11, onde Deus diz para nós ali, a sua palavra, o apóstolo Paulo dizendo, tudo é de Deus, tudo é por meio dele e para ele. Portanto, nós estamos em suas mãos. E viver no caminho de dependência significa viver, sobretudo, reconhecendo que toda provisão vem de Deus, significa reconhecer que Deus é quem faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu quero mencionar, não poderia deixar de mencionar acerca disso, Eclesiastes capítulo 2, os versos 22 a 26, nos dizem assim, é um texto muito especial também, o próprio Salomão dizendo essas palavras: pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgostoso, nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também
bem que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. São palavras do homem mais sábio que já existiu na face da terra, Salomão. O próprio Salomão que escreveu o Salmo 127. Aqui suas palavras em Eclesiastes capítulo 2, versículo 22 a 26, deixam claras para nós que todo sustento, toda provisão, todo cuidado vem de Deus, e o que cabe a nós, um Deus que está trabalhando em favor dos seus, cabe a nós continuarmos sim trabalhando, continuarmos desfrutando e exercendo a nossa função, as nossas responsabilidades, mas sobretudo confiarmos que Deus está trabalhando por nós. Jesus Cristo traduziu isso de uma maneira muito especial ao seu primeiro público, ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, os versos 33 e 34 nos dizem assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus, antes de dizer esses dois últimos versos, ele diz acerca da nossa preocupação e de nós não andarmos preocupados com o que temos o que comer ou o que vestir. Jesus ali nesse texto vai terminando o Sermão do Monte dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis preocupados por coisa alguma. Se Deus é o Pai de vocês, que cuida de vocês e que dá o melhor para os seus filhos. Deus é aquele que não nos deixa em momento algum, mas provê todas as nossas necessidades. Queridos e queridas, nós precisamos confiar nesse Deus, precisamos, à luz desse texto, sobretudo, buscarmos em primeiro lugar a bondade, a justiça de Deus, o reino de Deus, e certamente Jesus dizendo para nós, as outras coisas serão acrescentadas. Nós não precisamos ficar com noites de sono mal dormidas, inquietos a noite toda, sem dormir, mas nós podemos descansar, porque Deus tem nos dado o trabalho, Deus tem nos dado o sustento, mas acima de tudo tem prometido e cumprido a sua promessa de dar-nos o pão de cada dia. É muito especial olhar para a oração do Senhor Jesus também, que nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, o Deus Todo-Poderoso que estás nos céus, dá-nos o pão de cada dia. Queridos, Deus prometeu e cumpre nos dar esse pão de cada dia, não por algum mérito em nós, não por alguma coisa em nós, mas sobretudo porque Ele é um Deus que zela pela sua palavra e certamente cumpre a sua palavra em nos dar o pão nosso de cada dia e nos chama a compartilhar. E por isso eu quero encerrar aqui pensando acerca dessas verdades, e antes disso tudo, ler uma frase do pastor Peter Escaseiro, que diz para nós o seguinte: devemos viver como o resto do mundo, casando-nos, experimentando aflição e alegria, comprando coisas e usando-as, mas sempre conscientes de que essas coisas em si mesmas não são nossa vida. Devemos ser marcados pela eternidade, livres do poder dominador dessas coisas. O Salmo 127 insiste numa ótica em que nosso esforço fica na periferia e o trabalho de Deus está no centro. As palavras do pastor Peter Escaseiro nos ajudam nessa noite a descansar plenamente no Senhor. Descansar e trabalhar, mas crer que Ele está trabalhando por aqueles que nele esperam. Crer que o sustento virá pela manhã,
o pão nosso de cada dia estará sobre a nossa mesa, em nome do Senhor Jesus, como esteve até os dias de hoje. Certamente toda segurança virá do Senhor, toda proteção vem do Senhor, todo cuidado vem do Senhor, toda a estabilidade da nossa família emocional vem do Senhor, todo bem-estar da nossa família vem do Senhor, todo cuidado com os nossos familiares, nossos filhos vem do Senhor, e nós podemos descansar nele. Por mais que nós façamos tantas coisas, por mais que tenhamos estratégias e planos, por mais que façamos, e isso é permitido fazer, isso é necessário fazer, não é essa a proposta do Salmo, não é sobre isso que o Salmo está tratando, de vivermos passivamente, esquecermos dos cuidados da vida, mas sobretudo é vivermos a nossa vida como tem que ser vivida, mas não confiando em nós mesmos, não confiando na força do nosso braço, mas se quisermos viver caminhando na dependência de Deus, reconhecer que toda provisão vem de Deus e reconhecer que Deus é quem faz aquilo que nós não podemos fazer. Que Deus te abençoe. Antes de eu impetrar a bênção nessa noite, mais uma vez nós vamos ouvir uma canção. E essa canção, ela é muito especial. Ela faz parte da minha geração, lá atrás, de muitos anos. Parece que eu sou tão velho assim, mas não sou. Mas ela faz parte do tempo da minha juventude, nos bons anos da minha vida, em que nós cantávamos já essa canção que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho, o meu trabalho, é descansar no Senhor. Nós vamos ouvir, aqueles que sabem podem cantar juntos e nessa noite poder descansar plenamente nas mãos do Senhor e em seus braços. Que Deus te abençoe, que você descanse nele. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar.
meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, Todo o trabalho. e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Que nós possamos viver assim, descansando nos braços do Senhor, deixando Ele trabalhar, deixando Ele fazer e fazer muito bem, como sempre fez o seu trabalho. E nós fazendo o nosso, o que nos cabe, e descansando no Senhor, caminhando em plena e total dependência desse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor, de fato é teu, somente teu todo o trabalho. E nós queremos aprender e viver essa verdade. Que o nosso trabalho é descansar em Ti e confiar em Ti. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos essa verdade, que não é fácil. Muitas vezes nós somos tentados a agir precipitadamente, fazer o trabalho do Senhor, assumir o seu lugar. Ajuda-nos, aquieta o nosso coração e que nós possamos caminhar em total dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Assim eu oro. Amém e amém. Agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e o grande amor do nosso Deus e Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, povo de Deus, igreja do Senhor, e os ajude a depender e confiar e descansar nos braços do Senhor, agora e sempre. Amém e amém.